Mais de 32 milhões de pessoas vivem de aluguel no Brasil. Em Curitiba, de janeiro a julho de 2016, as locações aumentaram em cerca de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas na hora de alugar um imóvel, surgem muitas dúvidas. Por exemplo, quem tem que arcar com as despesas de conservação do imóvel e as taxas extras de condomínio? O repórter Augusto Klein foi atrás dessas respostas. Agora, de casa nova, Lidiane está levando uma vida tranquila, mas durante 8 anos não foi assim. Ela morava em uma casa alugada. Quando fechou o contrato, parecia um bom negócio. Só que logo os problemas começaram a aparecer. Desde que eu entrei no imóvel eu tive vários problemas, assim, mas basicamente os piores era eu tinha que lavar a louça numa bacia, porque a pia não funcionava, o encanamento ele não funcionava por uma questão estrutural do imóvel mesmo. Eu tinha problema também com o aquecedor a gás, que não funcionava. Eu tinha problema com, não tinha fiação no banheiro, que eu usava o aquecimento a gás, mas daí estragou, eles não quiseram arrumar mais. Lidiane cobrou a imobiliária várias vezes, por e-mail e telefone. Chegou até a renovar o contrato depois de ouvir promessas de que os problemas seriam resolvidos. Só que não foram. Quando decidiu encerrar o contrato e entregar as chaves de casa, teve mais uma surpresa. No dia da vistoria, a dona da imobiliária foi até lá para fazer a vistoria e eu não tinha pintado o imóvel como eu tinha já avisado ela. E ela se recusou a receber as chaves. Foi preciso acionar a justiça para conseguir entrar em acordo com a imobiliária. Não foi só a Lidiane que teve problemas. Este ano, o Procon já registrou mais de 600 reclamações relacionadas a aluguéis no Paraná. As principais queixas são de cobranças indevidas feitas por imobiliárias, descumprimentos de contrato e impasses sobre a qualidade e a estrutura do imóvel. Por lei, tudo que for causado pelo morador no imóvel deve ser consertado por ele. Já a solução de problemas estruturais é de responsabilidade do proprietário. São obrigações do locador entregar o imóvel ao inquilino em bom estado, responder pelos problemas e defeitos anteriores à locação, discriminar os pagamentos que o inquilino deve realizar, pagar impostos e o prêmio de seguro complementar contra incêndios, além de taxas de administração imobiliária. Também é dever do dono do imóvel quitar despesas extras de condomínio. Já o locatário tem a obrigação de utilizar o imóvel como foi convencionado. Se ele foi alugado para fins residenciais, não pode ser usado para fins comerciais. Também é dever do inquilino devolver o imóvel no mesmo estado em que o recebeu, permitir que o espaço seja vistoriado, cumprir a convenção de condomínio e os regulamentos internos, além de pagar o prêmio do seguro de fiança e as despesas regulares do condomínio. Este professor diz que o inquilino deve ficar atento para não pagar taxas a mais, que às vezes são cobradas de forma indevida por imobiliárias. A taxa de vistoria, taxa de reserva, taxa de apuração da condição cadastral do locatário, são taxas que cobradas do locatário são taxas abusivas, elas não devem ser cobradas. O presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário diz que as ocorrências de cobranças indevidas são raras e que as imobiliárias têm um papel importante para evitar conflitos. A imobiliária tem que ser rigorosa para a manutenção da qualidade do imóvel, mas tem que ser justa com o inquilino. Então, acho que um jeito correto de fazer a coisa são vistorias bem feitas, um acompanhamento do estado do imóvel, para que não haja esses conflitos. O principal conflito que existe entre inquilinos e proprietários é na devolução do imóvel, no estado de conservação do imóvel. Depois de muita dor de cabeça, Lidiane aprendeu a pesquisar bem antes de alugar um imóvel. Hoje eu já sei dos meus direitos, mas eu já sei o que fazer num caso desse, mas felizmente aqui eu não estou precisando, não estou tendo problema nenhum, então... Quer dizer, passar por isso nunca mais? Nunca mais, Deus o livre. E sobre esse assunto a gente conversa agora aqui no estúdio com a diretora do Procon do Estado, a advogada Cláudia Silvano. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Há uma questão que invariavelmente surge nesse debate, né? Para onde recorrer, vamos dizer assim? Para o Código de Defesa do Consumidor ou para a lei do inquilinato? Proprietários e inquilinos
sempre tem essa dúvida. Bem, existe uma discussão sobre a aplicação do Código do Consumidor aos contratos de locação em razão da existência de uma outra lei, que é a lei do inquilinato. Então, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa na jurisprudência, muito provavelmente vamos encontrar inúmeras decisões, né, entendendo que não se aplica o Código do Consumidor aos contratos de locação. Independentemente disso, os PROCONs atendem sim situações como essa, ou seja, envolvendo inquilinos e imobiliárias, quando a imobiliária especificamente, até por conta de haver no Código de Defesa do Consumidor um artigo que trata especificamente dessa questão de locações. Então, o consumidor pode sim recorrer aos PROCONs. Isso é um fato, né? Uma outra possibilidade para o inquilino, enfim, que estiver numa situação como essa que foi relatada agora, também é procurar o juizado especial. É uma alternativa para esse inquilino. Vamos lá agora para as principais reclamações, né? A questão da cobrança de taxas pelas imobiliárias. A gente sabe que é comum se cobrar, por exemplo, taxa de vistoria ou a taxa de reserva. Isso é possível? É legal? Não, são cobranças indevidas, né? E o inquilino deve questionar, sim. Faz parte do negócio mostrar o imóvel para o inquilino, para o pretendente, né? Ele deve, naturalmente, ter um tempo aí para se manifestar, claro. Agora, o que não pode é haver nenhuma cobrança, né? Uma outra situação, inclusive, que foi citada na matéria, é a cobrança de valores para ferir a idoneidade do inquilino. Essa é uma despesa do proprietário, não é uma despesa que deva ser passada para o inquilino, então as pessoas têm que questionar isso também. Em relação à vistoria, um outro aspecto que deve ser observado pelo inquilino é, quando ele entra no imóvel, fazer uma vistoria minuciosa. Minuciosa, inclusive furinho que encontre na parede, vidro quebrado, torneira que não funcione, ou seja, fazer uma boa verificação, vai perder um tempo para isso, mas é muito importante, e anotar tudo que encontrar irregular, né? Que não esteja funcionando, o vidro quebrado, o furo, o carpete rasgado, enfim, todas as irregularidades devem ser reportadas. Por quê? Para evitar, na saída do imóvel, ter que consertar algo que não quebrou, que não deu causa. Boa parte das vistorias das imobiliárias são feitas com fotografias, inclusive, né? Você recomenda isso também por parte do inquilino? Sim, e hoje está fácil, né? Porque você tem celulares, enfim, que fotografam com qualidade. Então, fazer isso, fotografar, reportar, documentar, reclamar, entregar uma cópia com assinatura, exigir a assinatura da pessoa que receber a imobiliária para poder, enfim, se precaver, né? É muito importante. E se for o caso de um chamado vício oculto, que uma foto não revela, por exemplo? Também, né? Mas a vistoria não vai apontar isso, vamos dizer assim, problema de encanamento, parte elétrica? Sim, isso vai ser avaliado depois, né? Por exemplo, se aparece um problema, como você falou, um vazamento, um problema em parte elétrica ou algo que não possa ser detectado de imediato, assim que esse problema aparecer, também reclamar para a imobiliária, né? E isso é fácil avaliar, né? Um profissional avalia e vai dizer se esse é um problema que foi causado pelo inquilino ou é um problema que já existia há algum tempo. Então é importante que o inquilino se documente também em relação a essa questão. Em relação ao IPTU, pode ser cobrado desde que esteja no contrato? Sim, se houver previsão contratual, a responsabilidade é do inquilino. Agora, se não houver previsão contratual, a responsabilidade é do locador ou do proprietário. Algo que tem sido muito comum, que se tornou quase que uma moeda corrente no mercado, é a chamada bonificação por pagamento antecipado. Isso é legal? O PROCON, de alguma maneira, tem conversado com as imobiliárias sobre isso, porque, não vou dizer todas, porque não posso dizer isso, né? Acho que teríamos que fazer um levantamento bem minucioso, mas quase todas, ou a maioria, cobra isso. Então, a bonificação, ela pode se transformar... Ou cobra não, aplica isso, melhor dizendo. Isso. Ela pode se transformar numa multa ao contrário, né? Como é que funciona? Então, por exemplo, o imóvel é anunciado por R$1.000, mas tem uma bonificação de 20%, caso o inquilino pague em dia. Uma vez acontecendo o atraso, o consumidor perde, o inquilino perde essa bonificação, ou seja, volta seus R$1.000, e pior do que isso, sobre os R$1.000 ainda incide uma multa moratória pelo não pagamento do aluguel em dia. E é evidente o abuso. O que o judiciário tem entendido? Que não pode haver acumulação das duas coisas, né? Ou a bonificação ou a multa moratória. E mais do que isso, não pode ultrapassar 10%. Boa parte das decisões judiciais entendem que a multa não deve ultrapassar o percentual de 10%. Portanto, naquele exemplo que nós demos, né? O valor do aluguel líquido, R$800. O consumidor ou o inquilino atrasou o pagamento do aluguel, ele vai pagar 10% sobre os R$800 e não sobre os 1.000.
Tá certo. Bom, Cláudio, muito obrigado pela participação. Lembrando também que o inquilino tem muitos deveres a cumprir. Um deles é usar o imóvel adequadamente e entregar em bom estado, né? Não é só o proprietário que tem deveres também. Claro. Obrigado, tá? Obrigada a você. Bom dia.